Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. O assunto de hoje é a terceira lição da escola sabatina. O Senhor reina. Mas antes de eu dar esta terceira lição, quero explicar o que significa essa terceira lição. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia do Senhor, meu Pai. Começou o sábado, a partir do pôr do sol, começou o sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, me acompanhe nesta pregação de hoje, a terceira lição da escola sabatina. O Senhor reina e sempre reinará em toda a minha vida, em toda a vida de todo o povo que crê no Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesta hora, minutos e segundos, para que eu possa explicar essa lição, para que todos possam penetrar em seu coração o ensino desta lição. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar a terceira lição da escola sabatina. O Senhor reina. Verso para memorizar a lição de sábado. Verso para memorizar. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Salmos capítulo 93, versículo 1. Vamos começar a leitura da semana, a leitura deste lição de sábado, com o salmo número 8. O Salmo número 8, vamos começar do verso 1 aqui. O Senhor, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, ao mestre de canto segundo a melodia, os largares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Quer dizer, é o clamor de Davi ao Senhor, que era nos Salmos. Agora o Salmo 100. Salmo número 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Quer dizer, é um cântico que era de alegria, né? Que era um cântico de ações de graças, que era um agradecimento ao Senhor. Salmos 97. A majestade e o domínio de Deus. O reino o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se essas multidões e ilhas. Nuvens e escuridão os rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome, os inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra e os vê e estremece. Era mais um glória ao Senhor, né? Era dos salmistas, era dos profetas e do sacerdócio. Salmo 75. Deus é o juiz. Ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas, pois dissestes, eis de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Quer dizer, aqui está falando mais sobre juízo, né? Ele dá graças a Deus, só que vai chegar um tempo determinado que ele há de julgar retamente. Deus vai julgar a todos nós retamente. Quem merecer a salvação e quem merecer a morte eterna. Salmo 105, dos versos 7 a 10.
Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confiou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. É a aliança que fez com os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que Deus fez com esses patriarcas. Salmos 25, 10. Salmos 25 e o versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Vamos ler agora a introdução. Vamos ler também Gálatas, capítulo 3, lá no Novo Testamento. Gálatas. Gálatas, capítulo 3, e os versos 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Com certeza, se todos nós, quer formos de Cristo, quer crermos em Cristo, quer louvar a Deus, dar glórias a Deus, quer andar junto com Deus, quer vamos fazer parte, quer da escola, quer de Abraão, quer de Isaque, de Jacó, que creram, quer José, quer que creram no Senhor, quer que creram na promessa do Senhor. Vamos ler a introdução. Livro dos Salmos sustenta firmemente a crença fundamental no reino divino soberano. O Senhor criou e sustenta tudo o que criou. Ele é o Rei soberano sobre o mundo inteiro e governa o mundo com justiça e retidão. Suas leis e seus estatutos são bons e trazem vida àqueles que os guardam. O Senhor é um juiz justo que assegura que o mundo permaneça bem ordenado e faz isso recompensando os justos e punindo os ímpios. Mas o tempo dele não no nosso. A aliança de Deus com Israel desempenha papel especial na proteção do mundo, pois anuncia a salvação do Senhor. Ele adotou Israel como sua posse preciosa, fazendo dele dentre todas as nações seu povo. O Senhor é fiel à sua aliança e continua cuidando de seu rebanho, apesar das manifestações de infidelidade e rebelião dele. O governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Os salmistas querem que o leitor entenda esta verdade fundamental. Começa como visão como farol. Os salmistas buscam viver e servir a Deus com total devoção. Essa foi a lição de sábado. Agora vamos para a lição de domingo. O Senhor nos fez. Vamos. Está falando para ler o 8 e 100, já li os Salmos 8 e o 100. Como Deus e as pessoas são retratados nesses salmos, os que lhe revelam sobre o caráter divino. A criação desempenha papel crucial em salmos, defendendo a soberania de Deus. Os céus, que são as obras de suas mãos, proclamam a sua glória e poder. Quer dizer, quem criou o mundo foi Deus, junto com seu Filho, Jesus Cristo, que tudo o fez. Quem é de toda a palavra da Bíblia, que era a palavra de Deus, o Espírito Santo cativou as pessoas, que introduziu as pessoas para escreverem.
né, entrou nas pessoas, que era para escreverem, que era a Bíblia Sagrada, que era toda a palavra é do Senhor. Vamos ler o Salmo 19. Vamos lá para o livro de Salmos de novo. Salmos 19. Salmos 19, do 1 ao 4. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Vamos agora para o Salmo 97, verso 6. Verso 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Quer dizer que os céus anunciam a justiça de Deus e todos veem a glória de Deus. A gente tem que ver a glória de Deus em nossas vidas. Quero que Deus nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Se você entrar em comunhão com Ele, Ele vai te acompanhar todos os dias. Não tem erro. O nome de Deus é majestoso por toda a terra. Vamos lá para Salmo. Continuar aqui em Salmos 81. Salmos 81 e o verso 9. Do 1 ao 9. Salmos 81 não, é Salmos 8. Era Salmos 8 e os versos 1 ao 9. Pelo salmo inteirinho. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste que nos céus a tua majestade. Da boca que de pequeninos e crianças de peito suciastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a luz e as estrelas que estabelecestes. O que é o homem, que dele te lembres? E o filho do homem, o que visistes? Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, de honra, e o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quer dizer, que era um louvor, cara, do salmista, cara, que louva a Deus que tudo fez, que tudo criou. Fez os céus, a terra, o mar e todos os animais do campo, todos os animais que existem hoje em dia. O Senhor criou tudo, Ele não tem começo. Salmos 93, verso 2. Salmos 93, verso 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Deus sempre foi eternidade e sempre será. Deus é a eternidade. E se a gente merecer, a gente tem que se converter. Vamos morar com Deus por toda a eternidade, na Nova Jerusalém. Não tem começo nem fim. Salmo 102. Salmo 102, os versos 25 a 27. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecestes, todos eles envelhecerão como uma veste, com roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Por que não terá fim? Porque ele é eterno, era o que eu acabei de falar. Ele é eterno. Existe desde a época da criação que ele criou. Viu Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, viu Josué, viu todo
o conflito, viu todas as maravilhas desse mundo. É eterno. Ele é eterno e superior aos deuses das nações, que são apenas obra de mãos humanas. Salmo 115, verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, que são falsos, são obra de Satanás, em cima desses corpos, em cima dos corpos humanos, que faz a cabeça dos idólatras, a adorar falsos deuses. Os ídolos têm mãos e não apalpam. Salmo 115 e o verso 7. Volta minha alma. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Quer dizer, não fala, não ouve, não anda, não faz nada. Ela é uma estátua de pedra. Ao passo de que, quanto ao Senhor, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Salmos 95, versos do 4 ao 5. Vinde, cante. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vários salmos retratam o poder de Deus sobre as forças da natureza, as quais outras nações criam que fossem divinas. Por exemplo, Salmos 29. Salmo 29, vamos lá ver o que tem no Salmo 29. O que diz aqui no Salmo 29? A voz de Deus na tempestade, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Quer dizer, era mais um cântico ao Senhor, mais uma glória. Vários salmos retratam o poder de Deus sobre as forças da natureza, as quais outras nações criam que fossem divinas. Agora, os Salmos 93. Salmos 93. Poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poderes se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. 104. Louvor ao Deus Criador, bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pois nas águas o vigamento da tua morada. Tu tornas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Quer dizer, para mais uma glórias a Deus. Esses salmos reafirmam que o Senhor reina sobre toda a criação e é supremo em poder e dignidade. O Salmo 100, verso 3, ataca uma forma sutil de idolatria, a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez e dele somos. A criação também testifica o amor de Deus. Tudo que existe deve a existência a Deus, que também sustenta a vida. Observe que Deus não apenas concedeu a existência às pessoas, mas fez do antigo Israel o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. As expressões do seu povo e rebanho do seu pastoreiro revelam o desejo de Deus e de um relacionamento estreito com seus filhos. Somente o Criador tem o poder de abençoar e fazer com que o seu povo cresça. Portanto, ele é o único digno de adoração e confiança. Vários salmos convocam tudo que tem fôlego, toda a terra, o mar e tudo que nele há a celebrar com alegria diante do Senhor. A criação revela a glória divina, mesmo após o pecado, e os salmos apontam somente para Deus como digno de adoração. Essa foi a lição de domingo. O Senhor nos fez. Agora a lição de segunda-feira. O Senhor reina.
O Senhor como Criador está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano, como governante. A declaração reina o Senhor é solenemente proclamada no Salmo 93, verso 1, 96, verso 10 e 97, verso 1 e 99, verso 1. Mas seu eco é ouvido com todo o livro dos Salmos. O Senhor está revestido de honra, majestade e força, 104, verso 1. E ele está cercado de nuvens e trevas, mas também se cobre de luz como de um manto. Essas metáforas exaltam o poder e o esplendor do rei e são cuidadosamente escolhidas para expressar a grandeza de Deus, que está além da compreensão humana. O governo do Senhor é demonstrado em suas obras da criação. O Senhor estabelece sua realeza sobre o mundo inteiro. O reino de Deus é eterno e inagualável em poder e majestade. O reino do Senhor é estabelecido na misericórdia, justiça e retidão e traz ordem e estabilidade ao mundo criado. O reinado divino une tanto adoradores celestiais quanto terrenos no louvor a Deus. Muitos salmos prevêem toda a humanidade reconhecendo o governo soberano de Deus. Mas nem todos, nem mesmo os governantes terrenos o fazem. Pelo menos por enquanto. O reinado do Senhor é constantemente desafiado pelos ímpios, que o negam, zombam dele e oprimem o seu povo. Embora confortado pela prosperidade de algumas pessoas, mas e perturbado pela tolerância de Deus, o salmista confia no governo divino soberano e segue adiante na certeza dos juízos justos de Deus. Pela fé, o povo de Deus se alegra com a inauguração do seu reino por meio do ministério redentor de Cristo e espera pela consumação por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos ler Mateus. Eu vou complementar daqui a pouco esse texto, né? Que foi criado, que era pela lição de segunda-feira. Vamos para Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, vamos ver o que diz aqui. Mateus capítulo 12, os versos 26 a 28. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois substituirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quer dizer, aqui Jesus está falando para os sacerdotes, né? Para os escribas, que sempre foram contra Jesus. Como pode... uma pessoa que serve a Satanás, quer expulsar o próprio demônio, o seu próprio servo. Que demônios são servos de Satanás, são os anjos de Satanás. Como que pode Satanás expulsar um demônio da pessoa? Ele vai induzir o demônio para aquela pessoa. Por isso que existe o exorcismo, a oração que os pastores fazem, sobre a pessoa, mas são pregações verdadeiras, são orações verdadeiras, não as que acontecem em igrejas evangélicas, a falsidade, o teatro, que fazem, que expulsa demônio todo dia. A igreja adventista não é assim, a igreja, a Assembleia de Deus não é assim, tem aqui perto de casa, eu não vejo zombaria, não escuto gritaria, porque leva o culto a sério. É isso que as igrejas do Brasil e do mundo devem fazer, não ficar expulsando demônios todo dia. E como pode uma pessoa má expulsar demônio de outra pessoa? Não existe isso que Jesus está falando para os escribas. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, e os versos 20 a 28.
Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado bem, como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquela que tudo que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas que lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeita àquela que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quer dizer, o cara vai vir estabelecer, cara, a verdade aqui na terra. O cara vai salvar todos os salvos, cara, mortos e vivos, cara, e vai destruir os ímpios. O cara vai botar ordem aqui nesse mundo. Cara, Jesus vai vir na sua segunda vinda botar ordem. Cara, acabar com a impiedade. Cara, acabar com a iniquidade. Que as pessoas que morar com ele, cara, com o Senhor nos céus, cara, por 1000 anos, cara, será, cara, 1000 anos de juízo. Cara, investigativo, cara, juízo é um nome complicado, que vai ser, cara, que as pessoas vão dizer, por que essa pessoa não foi? Cara, por que essa pessoa, cara, não ganhou a salvação? Cara, não veio aqui com nós. Cara, será assim por 1000 anos. Cara, todos que vão reinar com Cristo lá no céu, cara, na Nova Jerusalém. Cara, depois de 1000 anos, cara, que está em Apocalipse 20, cara, a Nova Jerusalém descerá do céu, que ele será um reino eterno, cara, será um reino verdadeiro. Não vai haver choro, cara, não vai haver nada, cara, de maldade. Lição de terça-feira. Deus é o juiz. Porque a jactância dos ímpios é em vão. Como o Rei soberano, o Senhor também é legislador. Vamos para Salmo 99, verso 7. Salmos 99, verso 7. Fala-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Quer dizer, cara, a lei é, cara, do Senhor. Cara, a gente tem que guardar a lei, respeitar a lei. É lei santa. Vamos para legislador e juiz. Cara, Salmos 98 e o verso 9. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Eu acabei de falar, que ela vai trazer o juízo aqui na terra, que era o julgamento, dos ímpios e dos salvos. Os ímpios constantemente ameaçam a ordem para a justa que Deus estabeleceu no mundo, mas o Senhor julgará o mundo e dará cabo do governo do mal. No Salmo 75, várias imagens retratam a destruição irrevogável dos ímpios. A imagem de um cálice com vinho transmite a intensidade da fúria de Deus. Jeremias 25:15. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 25, o verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Quer dizer, ela revelou a Jeremias que ia tomar, que ia botar posse, nessas cidades, nessas nações
que eram de iniquidades, que eram iníquos, que eram maldosos, que ia para a idolatria, ia botar juízo, que era a sua lei nessas nações. Apocalipse 14:10. Vamos lá para o último livro do Novo Testamento, Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quer dizer, que é você que não leva a sério o Evangelho, para você que não procura o Senhor, que se você no tempo final para adorar a besta, sofrerá a segunda morte. Abater as forças dos ímpios retrata o fim de seu poder e domínio, enquanto a força dos justos será exaltada. Deus escolhe um tempo determinado para julgar esse juízo executivo, claramente ocorrerá no fim dos tempos. Vamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. E o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Quer dizer, está falando aqui das primícias que são os 144 mil, que virão pregar o Evangelho, as 3 mensagens angélicas, que virão, que era para a última pregação da terra, que era o último incensário jogado, que era no Apocalipse 8, que era Jesus joga o último incensário à terra, que era o último poder, que era a última pregação de arrependimento. Quem se arrependeu e voltou para a verdade será salvo. Quem não se arrependeu e prefere ficar na mentira, sofrerá a morte eterna. O Senhor sonda o coração das pessoas como parte do seu juízo. É uma referência a Gênesis 6, 5 a 8. Vamos lá para Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento. Gênesis 6 e o verso 8, 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau a todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé, no meio da impiedade do povo, de toda a iniquidade daquele povo, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor escolheu Noé e mandou Noé construir a arca, que ele e toda a sua família entraria na arca e se salvaria da enchente que viria, da destruição da água, que ocorreu no mundo. Ambos os textos mostram que antes da execução do juízo divino sobre o mundo, Deus examina a vida de todos, buscando pessoas a quem salvar. Esse juízo às vezes é chamado de juízo investigativo, quando Deus defende os justos e decide o destino dos ímpios. Como funciona? Primeiro, Deus liberta seu povo dos ímpios e coroa os humildes com salvação. Segundo, os ímpios impenitentes são destruídos para sempre. Alguns salmos descrevem poeticamente a inutilidade das armas humanas contra o juízo divino. O Senhor também é um Deus perdoador, embora puna os erros das pessoas. O povo de Deus, não apenas os ímpios, prestará contas a Ele. Os Salmos transmitem a mesma noção expressa em outros textos bíblicos de que o juízo divino começa com o povo de Deus e estende-se toda a terra. Vamos para Deuteronômio. Continuando aqui no Velho Testamento.
É o último livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 32. E os versos... E o verso 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Quer dizer, que o poder de Deus nunca se vá, que ele sempre permanece, que ele sempre será. E 1 Pedro, vamos lá para o Novo Testamento. 1 Pedro, leia junto comigo. Para você que assistir esse vídeo, leia todos os versículos que eu quero mencionar, que acompanhe a Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Quer dizer, está falando aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Você tem que obedecer o juízo. Você tem que obedecer o juízo. Se você não obedecer, você vai se perder. Você será condenado. Os salmistas clamam a Deus que o julgue, mas confia na justiça divina para defendê-lo. Você entendeu esta passagem, da lição de terça-feira? O juízo de Deus. Todos os ímpios sofrerão a justiça. Todos os ímpios vão se perder. Quem não se arrepender será ímpio. Lição de quarta-feira. Sempre atentos à sua aliança. O tema do juízo divino suscita uma pergunta significativa. Como o povo de Deus pode ter paz com ele e certeza da salvação no momento do juízo? O povo de Deus está seguro, pois o Senhor estabeleceu sua morada em Sião, e a sua aliança eterna com eles como sua posse preciosa. Deus promete não rejeitar o povo da aliança em mais. Ele trabalha ativamente para manter seus filhos seguros nele. Ele perdoa seus pecados, instrui, abençoa e fortalece o seu povo. Os juízos divinos acontecem para levar o povo à justiça e demonstrar que Deus cuida deles. O Salmo 105 mostra a fidelidade do Senhor à sua aliança na história de Israel. E em todos os acontecimentos bons e ruins, Deus estava lá. Em sua providência levou José ao Egito e por meio dele salvou seu povo e as nações daquela região durante a fome severa. O Senhor suscitou Moisés para libertar o seu povo da escravidão egípcia, com sinais e maravilhas em favor deles. O Senhor concedeu ao seu povo a terra prometida e a sua proteção continua. Ele os multiplicou, libertou-se de seus senhores e providenciou sustento para suas necessidades diárias. O Senhor está em dúvida no controle soberano de tudo que envolve o seu povo, uma verdade da qual os salmistas queriam que o povo de Deus nunca se esquecesse. Quando Deus se lembra da sua aliança, isso envolve mais do que conhecimento ou memória, pois sempre leva à ação. Vamos para Gênesis. Gênesis 8:1. Eu li, mas vou ler de novo. Não, Gênesis 8:1 não li, não. 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e abaixaram as águas. Quer dizer, que era mais uma maravilha. Que era Deus, que era botou o juízo, que era um terminou em águas naquela ocasião. Que era depois, que era baixou as águas para que Noé e sua família começassem uma nova vida. Quando Deus se lembra da sua aliança, isso envolve mais do que conhecimento ou memória, pois sempre leva à ação.
De igual modo, quando as pessoas são chamadas a se lembrar das maravilhas e juízos de Deus, isso significa que as pessoas devem viver para honrá-lo. Na aliança, o principal chamado é permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Israel também é chamado a testemunhar de Deus às nações, porque ele deseja que os povos se unam a Israel, porquanto o mundo está seguro na aliança do Todo-Poderoso e Misericordioso. Você entendeu? Cara, é o juízo de Deus, é o juízo para nossas vidas. Temos que adorá-lo, temos que crer nele, temos que acompanhar a Deus, temos que aceitar Jesus em nossas vidas, temos que estar em comunhão com Deus. Cara, quanto difícil é isso? Cara, não é difícil. Lição de quinta-feira: seus testemunhos são fiéis. Que fio condutor comum atravessa todos eles? A supremacia do Senhor no mundo como soberano criador, rei e juiz tem implicações teológicas para a segurança de seus testemunhos. Os testemunhos referem-se ao corpo das leis e ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social de seu povo. Eles são fidelíssimos, refletindo a estabilidade e a permanência do trono de Deus e do mundo que ele criou e sustenta. A palavra hebraica traduzida como fidelíssimos, a palavra amém, deriva essa palavra. Transmite a noção de confiabilidade, segurança e firmeza. As leis de Deus são imutáveis e indiscutíveis. Deus assegura a integridade das suas promessas e seus mandamentos. A fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável do seu governo, como também exige que o seu povo confie nele e lhe obedeça totalmente. Ao mesmo tempo, a falta de justiça no mundo é poeticamente descrita como um abalo do fundamento da terra. A lei divina instruiu o povo no caminho do reto viver, que resiste ao juízo divino. Os justos, portanto, não serão abalados, pois estão firmemente enraizados na lei de Deus que dá estabilidade e segurança, e o coração deles está firme. O hebraico kum também significa estar firme, estar seguro no Senhor. Nada faz tropeçar os que guardam a lei de Deus, o que significa a proteção e a orientação na divina vida. O que significa? Cara, significa que será que você está protegido na presença de Deus. Cara, você andando com Deus, cara, a sua vida muda. Cara, a felicidade volta. Cara, a felicidade reina em sua vida. Cara, você vê uma visão mais ampla da sua vida, cara, sobre as pessoas. Cara, o seu sorriso, cara, a sua face, cara, alegrará as outras pessoas. Cara, as pessoas vão perceber que você está diferente. Cara, que você está na presença de Deus. A palavra de Deus é descrita como uma lâmpada para os pés do salmista, e por isso os protege das armadilhas ocultas dos inimigos. A grande paz que é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, obviamente, não resulta de uma ausência total de provações. Em vez disso, deriva de permanecer na presença de Deus e ter um relacionamento estreito com Ele. É o que está falando aqui. Você ter um relacionamento com Deus. É você querer estar na presença de Deus. É isso que essa lição ensina. Que o Senhor reina em nossas vidas e sempre reinará. Lição de sexta-feira, o estudo adicional. O Amor de Deus, de Ellen G. White, Caminho a Cristo, páginas 9 a 15, do seu livro. A verdade de que Deus é amor nos ajuda a entender melhor as várias descrições de Deus e de suas obras nos Salmos. Os salmistas apelam a Deus, que é o Criador, Rei, Juiz, Salvador da aliança e Legislador. Os papéis que Deus ocupa são refletidos em outros títulos de Deus, incluindo o Pastor, Rocha da Salvação e Pai. No mundo podemos estar seguros e protegidos mesmo em meio à turbulência do grande conflito, pois Deus é soberano e fiel em tudo o que faz e diz. Embora esses temas teológicos não sejam de modo algum exaustivo, eles são sugestivos de várias maneiras pelas quais Deus se revela em Salmos. À medida que estudarmos os Salmos, é importante lembrar-nos de ler os textos à luz do caráter amoroso que Deus e de seu plano para que salvar o mundo.
Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão, combinados com igualdade e justiça, e mais claramente discernimos as inumeráveis evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Em Salmos, mesmo quando o povo enfrenta o juízo divino por sua rebelião, ele continua a invocar a Deus, porque sabe que a ira divina dura apenas um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Aqui estão as perguntas, né? É o estudo adicional. Vou ler porque é muito interessante. O tema do grande conflito indica que, apesar do governo divino, ainda existe uma turbulência e sofrimento no mundo. É importante entender essa realidade. O que ela fala aqui nessa pergunta? Na pergunta 1, ela responde, era Ellen G. White. Deus é apresentado como Criador, Pastor e Deus de misericórdia. Somos retratados como um rebanho de seu pastoreiro. Somos dele, criados por ele, e ele é digno de adoração. Essa foi eu li a pergunta e a resposta da pergunta 1. Agora a pergunta número 2. A crença em Deus deve moldar nossa compreensão de nós mesmos, a nossa ligação com a criação? O que ocorre nos desviarmos desta verdade? O que ela respondeu no 2. Justiça e juízo, toda a terra. A pergunta número 3. O que havia de errado com os ídolos das nações nos tempos bíblicos? E com os ídolos modernos? Por que ameaçam nossa caminhada com o Senhor? Porque Deus julgará o mundo e se destruirá os ímpios. 4. Como devemos viver sabendo que o juízo começa com os fiéis? Como e por que Deus julga? O Senhor não abandonará o seu povo. Ele não se esquece da sua aliança. No juízo, ele fará justiça aos santos. Aí na pergunta 5, que não teve pergunta, né? Que ela fez uma introdução, que era das 4 perguntas. A lei de Deus que é perfeita, justa e segura. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Quer dizer, fim da lição. A número 3, que o Senhor reina. Então vocês entenderam o que significou essa lição? O que significa a justiça de Deus? De Deus reinar, sobre nós, de deixar o seu Filho entrar em nosso coração, aceitar que Jesus, entre em nossos corações, para que a gente se converta e para que a gente volte ao primeiro amor, à luz, saia da escuridão, e volte à luz. Você que está andando na escuridão, volte à luz, volte ao primeiro amor. A graça de Deus é infinita. Você poderá se converter e se salvar. Vejam esse vídeo. Escutem bem as palavras que eu estou dizendo. A graça é para todos. Todos podem se converter e ganhar a salvação. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este vídeo, por esta lição. O Senhor reina e reinará eternamente em nossos corações. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, Senhor. Me acompanhou nesta pregação no dia do Senhor, o sábado. Começou lá no pôr do sol de hoje, e vai terminar no pôr do sol de amanhã. Por isso, meu Deus, toda honra e glória para o Senhor sempre, por toda a minha vida e por todos aqueles que creem no Senhor. Por isso, eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, acompanhe essa lição. Se você tiver o livro da Escola Sabatina, acompanhe essa lição, assista o meu vídeo, me ajude aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, ative os sininhos de notificação para vocês receberem o meu vídeo, e que o YouTube vai enviando também o meu vídeo para todos vocês, que ativem o sininho, deixe seu like, e um feliz sábado a todos. Até o próximo vídeo.
para dar a lição 4. Feliz sábado a todos e até a próxima. Tchau.